Fala aí, amigos do Esporte por Esporte, estamos chegando aqui com mais uma edição do EP Rádio, falando sobre o Santos Futebol Clube, neste sábado que encerrou os preparativos para o jogo decisivo contra a equipe do Novo Horizontino, que acontece amanhã às 16 horas no Jorge Ismael de Biasi, lá em Novo Horizonte. E olha, é um jogo fundamental, decisivo para a equipe santista, porque vale a sua classificação e corre risco sim o Santos, se perder, terminar essa rodada na lanterna do grupo B do Campeonato Paulista. Por quê? Porque o Guarani já venceu, tem 10 pontos, é o líder. A Portuguesa abriu a rodada, venceu, está com 9, é vice-líder. E o Bragantino também tem 8 pontos junto com o Santos, porém, dependendo do que for no duelo contra o São Paulo, pode fazer com que o Santos vá para a lanterna lá do seu grupo, o que seria muito complicado e de uma certa forma vexatória. E para essa partida o Santos não vai contar com o Pedro Caixinha, que ainda se recupera de uma cirurgia ocular, Ele até participou de alguns treinos no CTR Pelé, porém não foi liberado para poder trabalhar, atuar no campo. Sendo assim, o auxiliar vai ser o responsável por comandar o time santista nesse jogo, e que também vai ter alguns desfalques. O Escobar tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo, está fora, o Kevson e o Vinícius disputam por esta vaga. O Luan Pérez sentiu uma lesão durante o treinamento, uma lesão na coxa direita, também está fora. O João Basso e o Gil são os candidatos a brigar por esta vaga. E também outro desfalque, o Souza, que passou por operação neste sábado lá em São Paulo, ele sofreu uma lesão no joelho, vai ficar de fora por 3 meses, ou seja, perdeu o Paulistão e um pouco também vai perder do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a possível escalação do Santos para amanhã deve ser Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, a dúvida João Basso ou o Gil, e o Vinícius Lira ou o Kevson. Meio de campo não deve ter muita surpresa, Tomazinho com Pituca. Aí tem uma dúvida se é o Neymar, se ele joga, ou se é o Gabriel Bom Tempo, fica essa tendência, mas a expectativa é de que o Neymar pode sim jogar como titular, pelo menos o primeiro tempo e uma parte do segundo tempo. E no ataque deve ser Soteldo, Tiquinho Soares e o Guilherme, nenhuma mudança nesse setor ofensivo. E é o momento assim do Santos ter que dar uma resposta urgente ao seu torcedor. O Santos que só tem apenas 2 vitórias em 7 rodadas já disputadas, ou seja, 8 pontos de 21 conquistados, muito pouco para uma equipe que busca aí a classificação, busca ser líder. Um grupo que, tá certo que eles não se enfrentam, mas na teoria é um grupo fácil, porém o Santos não consegue ter uma regularidade, especialmente jogando no segundo tempo. Ou seja, no primeiro tempo até tem uma intensidade, só que no segundo tempo parece que o físico perde muito, se cansa bastante, aí é a chance dos adversários. E outro problema gravíssimo que o Santos sofre, que aliás é um trabalho que a comissão técnica tem que fazer constantemente, é a questão de fazer o trabalho da bola aérea, porque em todos os 7 jogos o Santos sofreu gols e, pasme, todos os 7 jogos foram em bola aérea, algo que é muito complicado e que o Santos precisa resolver urgentemente esta situação, se quiser aí brigar aí pela classificação para ser primeiro lugar no grupo B do Campeonato Paulista. Vamos para outras informações. O Santos que pode mandar o seu jogo em outro lugar, contra o Água Santa, jogo marcado para o dia 16 de fevereiro, pode ser que aconteça na capital paulista. Isso porque o Santos já fez um pedido para a presidência do Corinthians, para o Augusto Melo diretamente, para poder mandar esse jogo lá na Neoquímica Arena. Isso é tudo para poder premiar o torcedor que mora em São Paulo, na região metropolitana, por conta do Neymar. E é claro a tendência de querer lotar o estádio para botar pelo menos 40 mil torcedores lá em São Paulo. A diretoria corintiana ainda avalia essa possibilidade, lembrando que lá na capital também vamos ter jogos importantes, Vai ter justamente Portuguesa e Corinthians,
né, no sábado lá no Pacaembu, e no domingo tem simplesmente São Paulo e Palmeiras também. Então é algo que ainda vai ter que ser muito bem avaliado, vai ter que ser muito bem conversado entre Santos, Corinthians e, claro, a Federação Paulista para decidir onde que será o mando de campo do Santos, né? E para fechar, né, o dia desse giro, né, tem a questão do mercado da bola, né? O Santos, que apesar de já ter contratado muita gente, continua aí a busca de mais reforços para poder deixar o elenco mais encorpado, principalmente visando o Campeonato Brasileiro. E um nome tão falado e tão esperado pela torcida, ao que parece, não vai vir. Eu falo do Benjamin Hohlheiser, né, meia atacante que atua no Benfica de Portugal. E o Santos já fez uma oferta de 5 milhões de euros, mais ainda alguns bônus de 1,5 milhão a cada 15 partidas que ele for jogar. Porém, a tendência é de que ele vai jogar no Botafogo, que teria oferecido cerca de 10 milhões e meio de euros, cerca de 62 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos, mais alguns bônus, né? Então, o Santos, para evitar um eventual leilão, né, do jogador, né, ele praticamente já descartou a possibilidade de contratar o Benjamin Hohlheiser e segue atrás de outros nomes, seja aqui do futebol sul-americano ou de outros locais, né? O ponto é que é o seguinte: o Santos precisa de reforços, sobretudo na zaga, precisa de reforços na lateral e precisa principalmente de reforços no meio de campo, né? O Santos que sofre há muitos anos com aquele homem de criação, aquele homem que busca dar uma qualidade maior para alimentar o ataque, algo que está faltando muito. O Santos não consegue ter esse tipo de função, esse tipo de criatividade, né? Vive refém de apenas de uma jogada, uma ou duas jogadas, muito pouco, e é hora do Santos se reforçar, né, mais do que nunca, se não quiser fazer feio, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas, claro, né, vamos indo passo a passo. Primeiro, o Campeonato Paulista precisa buscar reverter essa situação. Vai ter um jogo duríssimo contra a equipe do Novo Horizontino, que também briga aí pela liderança, né, lá no grupo junto com o São Paulo. A disputa vai ser bem complicada lá, mas claro, você vai saber de tudo aí no Esporte por Esporte. Neste domingo, né, logo depois da partida, tem o melhor do pós-jogo, né, com a análise da equipe do Esporte por Esporte. Eu fico por aqui, desejando uma ótima noite, fiquem em paz e até a próxima!